Fala galera, sejam bem-vindos a mais esta aula, esta sem edição, né? Então, caso vocês escutarem algum barulho, latido de cachorro ou algo do tipo, ignorem, tá? Essa é a nossa aula de análise de sistemas 1 e nós vamos começar a introduzir o tema de diagrama UML, tá? Naquela apresentação lá que eu já tinha compartilhado anteriormente com vocês, eu vou estar compartilhando essa daqui também. Acho que eu vou colocar já dentro daquela que fica melhor um só link, como já está compartilhado com todos os alunos, fica melhor. Depois eu só adiciono esses slides que nós vamos falar nessa aula, ok? Então, o que é o diagrama UML? Então, a sigla, né, UML em inglês significa Unified Modeling Language, ou em português, né, linguagem de modelagem unificada, ok? Então, ela é uma linguagem para estar ajudando nos projetos de programação, tá? Então, algumas empresas fuleiras, elas não utilizam o ML, e isso ocasiona problemas futuros no projeto e nos produtos, ok? Então, olha lá, foi o que eu disse agora, né? A maioria dos problemas encontrados em sistemas orientados a objetos tem sua origem na construção do modelo no desenho do sistema. Então, as empresas que não utilizam o ML acabam tendo problemas posteriores, porque pelo desenho do diagrama UML nós já conseguimos ver se há alguma inconsistência com o projeto que nós estamos realizando, tá? Então, na minha opinião, é muito importante fazer o diagrama de caso de uso, tá? Então, né, no caso o ML, vocês vão ver que alguns programadores eles discordam dessa ideia, acham que o cliente vai ter uma reunião, fala o que ele quer e em seguida nós já vamos para o código, e muitas vezes não é assim, tá? Ir para o código já prematuramente, vamos assim dizer, isso pode atrapalhar. Esses dias eu estava conversando com um amigo meu que se formou junto comigo e com o professor Tiago também. Ele já tem uma trajetória grande em programação, ele é programador Java e Kotlin. Ele estava no Itaú e agora está na PagSeguro, né? E ele falou que de 8 horas de trabalho diárias, ele só programa 3 horas. Então, 5 horas do trabalho dele normalmente são reuniões, planejamento, né, estruturação do projeto e depois 3 horas apenas de programação. Isso ele disse quando ele ainda programa muito, tá? Então, vocês vão ver que na realidade a programação ela é uma pequena parte do dia a dia de um programador. Então, a estruturação ela é bem mais importante do que o código em si, ok? Então, vamos passar aqui, né? Então, lá, muitas vezes as empresas e profissionais não dão muita ênfase a essa fase do projeto e acabam cometendo diversos erros de análise e modelagem, né? Aquilo que eu disse, quando a gente não faz o diagrama UML, nós vamos pagar um preço futuramente, né? Então, isso quando há modelagem, pois nós profissionais da área sabemos que muitas vezes o projeto começa já na fase de codificação. Então, lá, esse diagrama ele documenta o que o sistema faz do ponto de vista do usuário, tá? Então, assim, pessoal, o legal do diagrama de caso de uso é também para nós termos uma reunião com o cliente, porque o cliente não precisa saber o que o programa faz em si, certo? Então, toda a programação que está por trás, ela não cai no diagrama de caso de uso, né? No ML, ok? Então, quando nós montamos um diagrama, já vocês vão ver aí nos slides, que ele é bem simples. Então, qualquer pessoa que vê um diagrama de caso de uso, ele vai entender como aquele software ele funciona, tá? Então, é do ponto de vista do usuário e não nosso que estamos realizando, né, que estamos construindo sistemas, né? Então, lá, em outras palavras, ele descreve as principais funcionalidades do sistema
e a interação dessas funcionalidades com os usuários do mesmo sistema. Então, neste diagrama, não nos aprofundamos em detalhes técnicos que dizem como o sistema faz, ok? Então, olha lá. Diagramas de caso de uso são compostos basicamente por 4 partes, tá? O cenário, né, que vai ser a sequência de eventos que acontece quando o usuário interage com o sistema, né? Então, por exemplo, vamos supor que nós vamos numa empresa, né? E essa empresa, vamos supor uma pizzaria, por exemplo. Aí o dono da pizzaria fala, eu quero um sistema que quando o usuário ligar para pedir uma pizza, eu já tenha o endereço dele no sistema e já calcule a rota para mim, para ver quantos minutos vai demorar para a pizza ser entregue, certo? Então, o cenário desse diagrama de caso de uso seria a pizzaria, ok? Então, isso que é o cenário, onde está acontecendo esse caso de uso. Desculpa. Então, o outro, né, a outra parte seria o ator, né, que é o usuário do sistema, ou melhor, um tipo de usuário. Então, por exemplo, o usuário seria o cliente, né, que é o cliente que faz a ligação para a nossa pizzaria, né? Aí as outras duas partes, né? O use case ou caso de uso, tá? Vocês vão ver, às vezes eu falo em português, às vezes eu falo em inglês, é normal isso. Então, é uma tarefa ou uma funcionalidade realizada pelo ator. Então, por exemplo, o ator, né, que vai ser o nosso cliente da pizzaria, ele liga para a pizzaria. Então, o caso de uso seria a ligação, ok? E a comunicação é o que liga um ator com o caso de uso, ok? Que vai ser uma simples aresta no nosso diagrama de caso de uso. Já vou mostrar para vocês, né? Então, aqui tem um exemplo de cenário, tá? Então, olha lá. A clínica médica Saúde Perfeita precisa de um sistema de agendamento de consultas e exames, certo? Um paciente entra em contato com a clínica para marcar consultas visando realizar um check-up anual com seu médico de preferência, ok? E a recepcionista procura a data e hora disponível mais próxima na agenda do médico e marca as consultas, né? Posteriormente, o paciente realiza a consulta e nela o médico pode prescrever medicações e exames caso necessário, ok? Então aqui nós já temos a identificação, né? O paciente ele vai ser um ator, né? A secretária vai ser outro ator, né? Que ela não faz o uso do sistema, entre aspas, mas ela tá na outra ponta. E o médico também, por estar relacionado, né? Então, na verdade, não só o usuário, mas quem está em uma ponta e outra, eles são definidos como atores. Por quê? O paciente, ele liga para marcar a consulta, certo? Do outro lado, a secretária atende. Aí ela vê lá, vamos supor, hoje é dia 5, né? Dia 5. O cara liga, né? Eu, paciente, quero marcar uma consulta pro dia 7, ok? No caso, na quinta-feira. A secretária vai falar, tá bom, só um minuto. Ela olha lá no computador dela ou na agenda do médico e fala, dia 7 eu tenho apenas o horário do meio-dia e das 5 da tarde. Ela fala, quero o horário do meio-dia então, certo? Aí ela vai colocar no sistema, certo? E o médico já recebe ou no computador dele ou algum sistema interno ali. Esse exemplo não é de um sistema de computadorizado. Poderia ser, e como poderia ser manualmente também. Eu ligo, ela marca na agenda, depois mostra para o médico, agora na quinta-feira você tem uma consulta meio-dia, certo? Ou então um sistema computadorizado, tá? O caso de uso é como nós enxergamos a funcionalidade do sistema. Vamos supor que essa clínica ainda não tem esse sistema,
certo? E ela chegou em nós e falou, ó, eu quero que vocês desenvolvam um software para fazer tudo isso automatizado, ok? Então, olha lá, as ações de cada ator, né? Então, o paciente ele vai solicitar uma consulta, né? E ele pode também solicitar o cancelamento. Vamos supor que eu liguei, ó, dia 7, meio-dia, tá? Aí amanhã eu lembrei. Minha esposa falou, ó, na quinta-feira nós vamos ter que fazer uma viagem que já estava combinado e tal. Poxa, não vai dar para eu aparecer na consulta. Então eu vou solicitar o cancelamento dessa consulta, ok? Então, o mesmo sistema que eu solicito a consulta, eu também cancelo a consulta, tá? Então, são ações que nós devemos enxergar aí nos atores, ok? Passando aqui. A secretária. Então, quais são os papéis que a secretária, né, ela vai fazer? Quais são as ações, na verdade? Então, ela vai consultar a agenda, né? Então, lembra que eu liguei e falei, ó, quero dia 7. Ela falou, ó, só tenho disponível meio-dia e 5 da tarde no dia 7, ok? Então, ela já consultou a agenda e verificou se tinha horários disponíveis, ok? Ela vai marcar a consulta, eu confirmei, ó, marca aí para meio-dia. Marcou a consulta. Só que aí no outro dia liguei de novo porque eu tenho que fazer uma viagem. Ela também cancela a consulta. E o médico, ele realiza a consulta, né? Ele pode prescrever uma medicação após a consulta ou também solicitar realização de exames, tá? Isso são os papéis que nós podemos colocar aí para o médico. Certo? Então, olha lá. Poderíamos criar um documento textual, como foi feito acima, certo? Para registrar os nossos atores e funcionalidades. Mas o leitor não concorda que uma imagem vale mais do que 1000 palavras, certo? Então, a gente pode descrever o nosso sistema só assim, certo? De forma textual. Porém, fica mais interessante se nós colocarmos em figuras. Isso até para mostrar para um cliente, pessoal, fica mais interessante, tá? Então, aqui nesse quadro nós temos aí a definição das figuras que nós vamos utilizar no nosso diagrama UML, certo? Então, o ator é esse bonequinho, tá? O caso de uso, né, vai ser, por exemplo, quando eu ligo para solicitar uma consulta. Então, é uma bolinha e escrito aquilo que o meu ator está realizando, né, ou algo do tipo. E a comunicação pode ser ou uma aresta simples ou uma aresta com uma flechinha, certo? Então, olha lá, o nosso diagrama de caso de uso, que eu apresentei agora há pouco, ficaria mais ou menos assim. Então, não sei se dá para enxergar direito. Vamos supor, né, porque aqui no meu computador eu estou conseguindo ver, né, um risquinho aqui cinza, um quadradinho, né? Então, aqui, esse quadradinho que envolve todo esse sistema é o nosso cenário, ok? Que é o cenário da clínica médica, ok? Então, olha lá, o paciente, ele vai marcar uma consulta e aí a secretária recebeu a ligação dele, ok? Ele solicita a consulta, né? E aí ela vai e fala, ó, vou ver aqui no meu sistema, né? E aqui ele também pode solicitar o cancelamento e ela pode cancelar a consulta, ok? Então vejam só, quando nós temos a ação do ator, é com essa aresta aqui com a ponta de flechinha. Quando não temos, quando é ele que recebe, nós temos somente uma aresta, tá? Então, quando ele marca a consulta, ele liga e fala, ó, você pode marcar uma consulta para mim? A secretária, ela vai falar, peraí que eu vou olhar aqui na agenda, ok? Então, por isso é uma ação dela. E depois ela falou, ó, tem para o dia 7, meio-dia. Aí falou, então tá bom, pode colocar dia 7 ao meio-dia,
ok? E aí ele pode também solicitar o cancelamento, né? E a secretária é que faz o cancelamento da consulta. Já que entre médico e paciente, né? Só temos ações do médico, ok? Até que nós poderíamos colocar aqui, ó, uma ação do paciente, né? Ele falando, ó, doutor, falando dos sintomas, né? Então, nós poderíamos colocar algo do tipo aqui, fala os sintomas, ou algo do tipo, certo? E aí teria uma ação do paciente e através dessa ação teríamos 3 ações do médico, que seria realiza a consulta, prescreve medicamento e solicita exame, tá? Deixa eu ver em qual slide nós estamos. Acho que é só até o 18. Isso. Então, como podemos observar, esse diagrama composto por desenhos simples descrevem de maneira bem objetiva o que textualmente poderia ficar extenso, né? Então, nele vemos as funcionalidades do sistema e as interações dos usuários com elas, ok? Então, esse é o material escrito que nós temos, né? A teoria. E na aula aí agora com vocês, eu vou pedir que vocês entrem no Creately, né? Acho que é só creately.com, ok? Deixa eu ver, só creately.com ele entra. Aqui, ó, creately.com. Vamos ver aqui, se clicando no menu. Eu acho que é até melhor já entrar direto, pessoal. app.creately.com. Aí ele vai pedir para vocês fazerem o login. Como vocês já criaram, né? Todos nós criamos naquelas aulas anteriores que nós estávamos fazendo no laboratório, né? Então eu clico lá para um novo documento, né? Ele vem para essa página e nós temos aí o use case, ok? Vamos ver se ele vai abrir aqui, se a internet colaborar. Acho que aqui ele dá uma aulinha simples, né? Pronto. E aí eu tenho aqui, ó, o cenário, né? O ator, né? Nós vamos trabalhar só com esse diagrama de caso de uso simples. Vejam que tem mais alguns aqui. E com as arestas, né? Então vou colocar aqui, por exemplo, só para vocês verem que é fácil. Vamos lá. Paciente. Secretária. E, sei lá, marca consulta. Ok? E daqui acho que já dá pra gente puxar a aresta. Deixa eu ver aqui. Aqui a aresta. Agora eu só não sei se... Aqui, ó, ele consegue colocar a flechinha também. Só ver aqui, pessoal. Aquele dia a gente usou lá. Vamos conectar aqui em qualquer lado. Flip conector. Aqui, ó. Eu consigo colocar a pontinha, certo? No caso aqui seria pra cá, né? E a gente muda aqui. Certo? Só mudar aqui. Põe a flechinha só para um lado. Ok? Então, vejam aí que o Creately é bem fácil de usar. Embora eu tive um pouquinho de dificuldade aqui, mas a gente pega o jeito fácil. Ok? É bem intuitivo e vai ficar simples para a gente fazer um exercício aí em aula. Ok? Então, espero que vocês tenham gostado. Espero que não tenha sido tão extenso. É um conteúdo um pouquinho maçante, mas é interessante que agora nós vamos entrar na prática e fica bem legal, ok? Então, vejo vocês na aula de hoje e até logo.